Oi, turma, boa noite. Estamos chegando para mais uma live Papo Contilé, o programa que foi sucesso no rádio, agora em lives aqui no Instagram, @Antônio Tilemon, e também no nosso canal do YouTube. O canal do YouTube é Papo Contilé. Você se inscreve lá, por favor, né, no nosso canal do YouTube, e você estará habilitado a assistir a todas as 70 lives que já estão lá arquivadas, porque nós começamos a fazer lives aqui no nosso canal desde o dia 5 de maio. Né? Então, já são 70 lives que estão lá arquivadas com essa de hoje. É o bate-papo mais franco, descontraído, com personalidades do esporte, da música, do entretenimento, enfim, de um modo geral, é notícia, a gente está conversando aqui, diferentemente do rádio, que a gente só falava de futebol. Embora hoje o nosso tema seja voltado também para o marketing esportivo, então, bom, o Ricardo Lima, um querido amigo de alguns anos já, me ajudou muito nas duas eleições em que participei como candidato à presidência do Esporte Clube Bahia, sempre muito amigo, muito leal. É um prazer para mim conversar com ele, ainda mais agora percebendo o sucesso que ele tem feito nessa sua investida de marketing esportivo, né? Já passou pelo Bahia, passou pelo Ceará, pela Federação Cearense, pelo Vila Nova de Goiás, pelo CSA e agora está no CRB, o querido Clube de Regatas Brasil de Maceió. Bom, eu queria que você desse uma geral, assim, se apresentasse para aqueles que não lhe conhecem. Você é um cara muito conhecido, mas evidentemente que a gente não atinge todo mundo que conheça o convidado. Então eu queria que você desse uma geral a respeito de sua carreira, para poder, do seu histórico como profissional, para que a gente possa depois esmiuçar. Um abraço, Ricardo. Muito obrigado, querido, pela sua participação aqui mais uma vez. Quer dizer, Prazer é aqui meu, no live é a Tila. primeira vez, mas Prazer é comigo é meu a estar terceira ou quarta. Prazer é meu estar participando dessa live. Comecei no Esporte Clube Bahia lá em 2010, fazendo alguns trabalhos, ainda não efetivado. Fui efetivado em 2013. Logo depois do Bahia, fiquei naquela situação em saber se continuava no futebol ou não. Acabei recebendo o convite de Emerson Ferretti. Na época, gerenciava o marketing de um curso técnico e resolvi aceitar essa proposta. Só que existe uma diferença entre Bahia e Ipiranga. Ipiranga era um clube da segunda divisão do Baiano, o Bahia estava na primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Então, quando eu cheguei, mesmo sabendo da história do Ipiranga, a história do Emerson Ferretti, foi algo impactante, porque você sai da primeira divisão, você sai do glamour do futebol brasileiro e vai vivenciar aquela situação ali que é, eu digo que é o futebol raiz de verdade, aquele futebol que você não tem recurso, aquele futebol que você não tem opções como captar receita, então você tem que se virar nos 30. Tive muita ajuda de Haroldo na época, consegui fazer um bom trabalho. O deputado Roberto Carlos, pelo Quintino Barbosa, acabou me chamando para ir para Juazeirense. Na Juazeirense consegui montar um planejamento que vai além do marketing esportivo, além da parte comercial. Eu me envolvi diretamente no futebol e com isso a gente conseguiu construir um clube que se classificou para a Copa do Brasil na época, para a Copa do Nordeste, que a gente ficou em terceiro colocado, e logo depois veio a subir para o Campeonato Brasileiro, já tinha seguido, mas continuaram um projeto, que foi um projeto de sucesso. Fui para o Ceará. No Ceará, infelizmente, não consegui ganhar títulos de expressão. Eu digo isso, não conquistei, mas foi um belo trabalho na área de marketing. A gente conseguiu executar, talvez, o melhor trabalho de marketing da história do clube. Inclusive, eu fui o primeiro gerente de marketing do clube. Então, um clube centenário, tive o prazer de dar esse pontapé inicial para o que é hoje. Então, o marketing do Ceará também evoluiu bastante nesses últimos anos. E logo depois eu acabei saindo por uma opção própria para ir para a Zael Alimentos, algo fora do futebol, mas eu sempre ficava pensando no campo, olhando para o arroz, olhando para o feijão, olhando para a pimenta doce, aí eu dizia, não, preciso voltar. Recebi uma ligação do presidente do Vila Nova, me convenceu depois de um mês e meio, acabei pedindo demissão saindo para o Vila Nova. Eu digo que no Vila Nova, Tila, é um clube que tem uma torcida maravilhosa, uma torcida fantástica, mas infelizmente teve uma gestão péssima. Então, a gente tem que falar a verdade aqui, a gente não pode correr dessa situação. E hoje tem o resgate lá do clube,
que é o Hugo, que me deu muito apoio na época, o Murilo, que é o diretor de marketing também, um grande amigo meu, e eles estão resgatando a torcida do Vila. E eu vou contar uma situação aqui, Tilé, que eu já começo com aquelas polêmicas, né? Eu saí lá na ZL, meu primeiro dia de Vila Nova, peguei, botei a cabeça no travesseiro, estava dormindo, faltou energia, cara. Acordei todo suado, porque eu fiquei no CT antes de encontrar um apartamento. Eu perguntei, rapaz, o que foi isso? Aí foi falta de energia. Na verdade, era a conta que esqueceram de pagar. E aí eu E, botei a mão na cabeça e disse, porra, cara, eu larguei, estava na frente do computador só dando clique, voltei aqui para isso, pro futebol. Mas eu disse, vamos lá. Aí eu conheci uma torcida que eu me apaixonei, que foi a torcida do Vila Nova, Tila. Fantástica. Aguentei até onde deu. Claro, atraso salarial, as coisas, mas seguimos em frente. E aí voltei para o Ceará. Voltei, fiquei na Federação Cearense, passei um tempo. Quando eu recebi o convite do CSA para vir para Alagoas, onde eu também não tenho o que reclamar, ganhei títulos, acabei subindo com o clube para a primeira divisão. E hoje eu estou no rival, que eu também fui bem acolhido. Hoje o rival do clube que eu trabalhei, mas o clube hoje que está sendo o clube que me acolheu, o clube que eu estou torcendo todos os dias, é o clube que eu me dedico. Agora mesmo eu estou falando com você aqui de Pernambuco, a gente está em Recife, a gente tem um jogo contra o Náutico amanhã, então a gente faz tudo, tem uma equipe maravilhosa, a gente tem o presidente Marcos Barbosa que ajuda bastante o clube, é o cara que é o nosso general, vamos dizer, desse processo. Aí tem o Rodrigo Freire, que está aqui no futebol, o Thiago Paes, o treinador Marcelo Cabo, que eu também fui campeão com ele, e subi com ele, e agora a gente está aqui do outro lado, já foi campeão alagoano, cara. Então, a gente quebrou uma série, que o CSA ia ser tricampeão, a gente acabou quebrando essa série, então voltou a ser campeão um clube que nos últimos 10 anos só sabe que é ganhar, e voltou a ganhar. É a gente, o presidente fazendo investimento no CT, a gente tentando cada vez mais atrair empresas, empresários que venham a investir dentro desse projeto, porque agora a gente pensa realmente na questão acesso, a questão do acesso à primeira divisão, lutar por isso. Ter o torcedor do nosso lado, que a gente está fazendo um trabalho para captar esse torcedor. Então, esse é o início de trabalho, a gente já conseguiu fechar as 5 parcerias, tá já tentando captar um patrocinador para nos ajudar também. E, claro, pedir a esse torcedor que se torne sócio do clube, que ele também ajuda bastante. uhum. Ô, Ricardo, deixa eu fazer algumas perguntas inerentes a essas respostas que você deu aí, para depois a gente entrar no marketing propriamente dito. Perfeito. Você falou que trabalhou na Federação Cearense. Ser marketing de federação deve ser muito pior, muito mais complicado do que clube, né? Porque a federação não tem torcida. Então, como é que você consegue vender para uma federação? É difícil, é muito complicado, não é não? Mas, Tilé, essa foi a pergunta que eu também passei eu digo que eu fiz um estágio aqui na Federação Alagoana muito bom também, Aham. até esqueci de falar antes de ir para o CRB. E na Federação Cearense eu sempre falava ao presidente Mauro Carmello que realmente a gente não tem torcedor, mas a gente tem clubes que têm torcidas que a gente deve cuidar desses clubes. Automaticamente a gente anula essa questão de dizer que a federação não tem torcedores, porque a federação tem que torcer para todos os times, então a federação é o torcedor. Então eu Perfeito. precisava fazer ações com os clubes, para o quê? Para que a torcida também entendesse o papel da federação. Então isso é muito importante. Então a gente foi além. Era a questão de fazer nas redes sociais, conversar com os clubes filiados, era a questão de tentar captar através da federação algo que viesse a esses clubes, como um contrato de TV melhor, que podia ser dividido para os clubes, tentar dar mais visibilidade às competições que a gente tem, que não são as principais, que são o campeonato estadual, mas é como na Bahia tem a Copa do Governador, que às vezes não é muito explorada, mas a gente precisa, porque, se eu não me engano, dá uma vaga à Copa do Brasil ainda, Não Tila? tivemos no ano passado, não. Esse ano não sei se vai ter. Mas no ano passado não tivemos, não. mas é algo que tem uma Sim, faz parte do importância, calendário, faz exatamente. Faz parte do parte do calendário. calendário. Uhum. Então a gente precisava procurar. E agora na Federação Cearense foi até engraçado, porque quando estava lançando a La Casa de Papel, a gente informou uma brincadeira que a taça tinha sido roubada. E logo depois a gente pegou e mostrou que era La Casa de Papel, que era uma brincadeira, que era resistência pelo estadual. Então, a federação ela precisa ter essa característica. A gente montou um campeonato, foi o único campeonato, Tila, na pandemia,
O único campeonato esportivo que estava tendo foi a Federação Alagoana que fez, que era através do videogame, através do PS4, do jogo PES, que a gente estava tendo campeonato. Ou seja, no Brasil estava tudo parado. O único campeonato esportivo que tinha era o campeonato digital. Então, é algo que a federação hoje se tornou um produto da Federação Alagoana. Tenho certeza que ela vai vender esse produto em um próximo momento. Uhum. Muito bem. O Ricardo, você falou da passagem pelo Vila Nova e depois, salvo engano de memória, eu me lembrei aqui também de um episódio ocorrido na sua saída do CSA. Foram duas saídas mais ou menos tumultuadas. Por que sentido? Chile, na verdade, a primeira do Vila Nova foi porque é questão de pagamento, cara. E eu também não concordava com algumas situações da gestão. Eu tenho o meu modelo de trabalho. Eu acho que se eu não me encaixo dentro daquele modelo, que também é proposto pelo clube, eu acho que tem que ter união. Se não existe também essa união, eu acho que esse casamento tem que ser rompido. Já no CSA foi mais uma questão pessoal que aconteceu, que eu prefiro não citar aqui. Então, essa questão pessoal que afetou a questão profissional. Inclusive, não era um desejo na época do presidente Rafael Tenório que eu saísse do CSA, mas também em uma conversa que eu tive com ele no dia, até porque a minha saída foi pela volta do presidente do conselho à diretoria de futebol. Então, ele exigiu que eu tivesse a minha saída do clube para que ele pudesse voltar. Claro, uma situação pessoal que aconteceu, que me deixou muito triste na época. Dessa vez, realmente, eu quis parar de fazer futebol, porque eu acho que você envolver uma questão pessoal com uma questão profissional é uma coisa muito difícil. E eu assimilar isso depois de ter feito um grande trabalho no clube, depois de trazer milhões e milhões, contratos de patrocínio que o clube nunca viu e nem iria ver, eu posso garantir isso. Não por estar numa primeira divisão, que tenho certeza que o trabalho é difícil, senão todos os clubes da primeira divisão estavam com patrocinadores estampados em seu uniforme, mas já na segunda divisão eu trouxe patrocínios, trouxe modificações para o clube, para a cultura do clube, e eu acho que foi assim injusto. Porém, Tila, eu digo que o futebol reserva surpresas. E essa surpresa foi trabalhar no rival do clube, o qual eu fiz um grande trabalho, e aqui eu começo a fazer um grande trabalho, e hoje eu me sinto feliz, recuperado, principalmente pelo apoio que o presidente Marcos Barbosa me deu e todos os meus colegas. Diretor de marketing na época, o Thales, veio até mim, foi a primeira pessoa a fazer o convite de eu ir ao CRB, depois o Rodrigo Freire intensificou, que é o diretor de futebol, e o presidente Marcos Barbosa me acolheu, não só os diretores, mas uma coisa que eu tenho a falar, a torcida do CRB me acolheu. Então isso daí foi muito importante. Então, claro, eu digo que agora é o momento de trabalhar 10 vezes mais do que eu já trabalhei em qualquer clube, até para honrar esse acolhimento. E nesses primeiros meses a resposta é positiva. Eu acho, claro, faltam algumas coisas que a gente já está trabalhando, que é trazer patrocinadores, que isso vem com o tempo. Primeiro a gente precisa começar um trabalho, fortalecer essa marca, e depois de fortalecer a marca, trazer patrocinadores, que não adianta a gente trazer o patrocinador por trazer e perder no próximo ano. Então eu quero um patrocinador que plantar vem... para colher, né? A verdade Exatamente. É plantar para colher. Então, assim, a gente tem hoje a Move, que a gente já tinha anunciado e começou a fazer as postagens hoje. Então, é uma empresa de um isotônico que só está no Corinthians e Atlético Mineiro e mais 2 clubes. E está aqui no CRB agora. É o único clube do Nordeste que tem algo que os grandes do lado sul e sudeste têm. Isso daí é muito importante frisar, como outras coisas que a gente está trazendo, como outros recursos. A gente teve um laboratório agora que está fazendo a testagem do coronavírus. Então, quando você vai botar isso no papel, é 60, 70 mil que você deixa de gastar. Então, são coisas que a gente está trazendo. Vem um patrocinador aí, com fé em Deus. Estou esperando só uma resposta, mas a gente está trabalhando para o melhor do clube. Ô, Ricardo, me diga uma coisa. O marketing vinha crescendo a nível de cotas de patrocínio ano a ano, né? E agora, qual é a sua expectativa com esse problema da pandemia? Não se sabe se haverá um retorno de anunciantes nesse momento, né, complicado desse ano, talvez 2021. Você está trabalhando em que sentido? Você acha que
esse problema da pós-pandemia vai voltar a ser normal como antes, a nível de investimentos nos clubes de futebol? Qual é a ideia que você faz? Tila, eu vou só mudar um pouco a sua frase, que existe um aumento, sim, do número de patrocinadores no mercado, porém, também o que é que está acontecendo? Os valores que se pagavam com a Caixa Econômica, quando a Caixa Econômica era patrocinadora dos clubes, naquele período de 2016 até 2018, esses valores reduziram. Então a gente não tem mais patrocinadores que pagavam o mesmo valor da Caixa Econômica. Isso em todos os clubes do Brasil. Então, só para você entender, hoje o Corinthians recebe 12 milhões da BMG e tem um acordo de número de contas abertas pelos torcedores que ele vai ganhar uma porcentagem em cima, mas o Corinthians, se eu não me engano, ganhava 30 milhões da Caixa e desceu para 12 agora, entendeu? Então, assim, são contratos que estão reduzindo a cada momento os valores. Claro, a gente pensa em estabilizar o mercado, infelizmente veio a pandemia, algumas empresas estão fugindo do cenário do futebol até porque precisam investir no seu pessoal, no seu quadro de profissionais, para se manter durante esse período, porque esse período de dificuldade a gente não está vendo na pandemia, a gente está vendo agora, no pós-pandemia, que é o mais difícil. Então, as empresas têm a vontade de patrocinar, só que às vezes não é o valor que o clube merece. E se o clube não merece aquele valor, automaticamente a gente não pode fechar, senão desvaloriza a nossa marca. O mercado se comunica. Se eu tenho uma propriedade que ela custa 100, eu vendo por 40, vai ser muito difícil no ano seguinte eu vender ela a 100, mesmo o mercado melhorando. Então é muito difícil essa situação. Então, esse pós-pandemia, a gente está trabalhando com parceiros e outras coisas mais, para o quê? No futuro, a gente conseguir outras situações que sejam de acordo com o que a marca do clube pede. Uhum. Ô, Ricardo, como é que é feito o trabalho? Você, por exemplo, você tem uma equipe, é você e mais uma ou duas pessoas, ou uma equipe um pouco maior? Como é que... uma equipe comercial forte, ela consegue se pagar e dar retorno ao clube? Tila, eu digo que nesse momento, até no próprio rival que eu consegui, vamos dizer assim, atingir grandes objetivos, eu digo que eu sou a equipe de um homem só. Então, na parte comercial, é uma pessoa captando, claro, eu tenho empresas que fazem captação de patrocínio, que são pessoas que se tornaram do meu convívio diário, eu envio a proposta a essas pessoas, então a gente acaba formatando a equipe dessa forma, tendo essas ramificações que se tornam mais fáceis na hora de captar. Mas a gente não tem uma equipe ainda, que eu digo, a gente tem uma equipe em si no setor de marketing, que é 4 a 5 pessoas, mas quando a gente vai botar na parte comercial, é uma única pessoa, principalmente nesses últimos 3, 4 anos, é só Ricardo. O Ricardo vai lá para captar. Tem, claro, essas empresas que fazem a captação e vamos lá, cara. Aí a gente se vira para ativar a marca, para fazer as coisas. É porque, Tila, eu também vejo que quanto mais a gente consegue trazer de recurso, mais a gente qualifica as equipes. A gente não pode ter uma equipe gigantesca numa área de marketing comercial se a gente não tem um poder de captação gigantesco. E isso tem que partir de uma pessoa. Até para o clube ter confiança no departamento e entender que ele é útil para o clube. Que não adianta você ter departamento de marketing comercial se ele não trouxer resultado. E eu digo Sim. que o resultado tem que vir do nada. É muito fácil você trabalhar com receita para você tentar fazer algumas situações, mas se você não tem receita, você tem que dar o resultado do mesmo jeito do que aquele cara que tem receita. Então, é um trabalho árduo, é um trabalho complicado e complexo, principalmente nesse momento de pós-pandemia. Uhum. E como é que vinha sendo, como é que estava sendo, o Ricardo, a questão do comportamento do torcedor como consumidor? O torcedor, até aqui a gente tem que bater palmas para o torcedor do CRB, que ele consumiu bastante nas nossas lojas agora, nossa loja, na verdade, consumiu bastante. A gente até ficou surpreso, mas tem que parabenizar esse torcedor. Alguns torcedores conseguiram manter seu plano de sócio, mas ainda não estamos na situação ideal. A gente sabe que a pandemia, claro, ela prejudicou algumas situações, mas também mostrou outras situações que a gente pode fazer recurso através do sócio torcedor,
qualificando melhor, mostrando o sentido do sócio, que eu acho que não é só você simplesmente ter aquela questão da entrada no estádio, ou você só ter uma questão da promoção, do desconto. É você mostrar que realmente esse sócio está ajudando o clube. Então isso daí é muito importante. Mas eu tenho visto de uma boa maneira, principalmente no mercado em geral. Atlético Mineiro deu um show agora, vendeu milhares de camisas. O próprio Vila Nova, que eu trabalhei também, o Murilo fez um bom trabalho, vendeu também camisas bonitas. O próprio CRB agora, clube que eu trabalho, a gente trouxe materiais novos e conseguiu ter essa venda. Então, eu avalio de uma boa maneira. O torcedor realmente chegou junto na pandemia, mesmo com a dificuldade. Uhum. É porque que o torcedor aqui no Brasil, o sócio torcedor aqui no Brasil, ele tem um comportamento tanto quanto diferente de outros continentes. Por exemplo, aqui o cara se associa, aí o time toma 2 cacetes, o cara deixa de pagar, né? Lá fora não tem isso. Lá fora o cara é torcedor e ele entende que ele está ali ajudando ao clube dele do coração, e não a depender de resultados de campo. Por que você acha que isso ainda ocorre aqui no Brasil? Tila, eu acho que no Brasil, em partes. No sul do país, a gente pode ver algumas situações, principalmente a do Internacional, quando caiu, que o Internacional acabou captando 3 mil sócios a mais na sua queda. Então, no sul do país tem a tendência daquela cultura de fidelização. Não estou dizendo que o nordestino ele não ama o clube, mas essa cultura de fidelização, como ela já é mais forte no sul do país, então eles continuam sempre fazendo seu pagamento em dia, não deixando o clube, coisa que já não é muito forte no Nordeste, quando a gente faz as pesquisas, essa cultura de fidelização. Então, sempre acaba deixando de lado. Então, eu acho que o trabalho ele também, às vezes, é interrompido. Então, muitos clubes do Nordeste acabam tendo gestões que ela acabam em 3 a 4 anos. Eu digo que você não consegue fazer um trabalho em 3 a 4 anos. O Internacional, para atingir 10 mil sócios, fora a sua conquista, ele teve lá o próprio Avancini, que trabalhou no Bahia, que foi durante 10 anos. Então, a Avancini conseguiu obter esse resultado através de um período de tempo que ele foi trabalhando e, claro, os títulos que vieram. Então, é muito complicado. Então, você vê o cenário mesmo, quando a Avancini veio para a Bahia, que era um cenário totalmente diferente do sul do país que ele encontrou. E, às vezes, por isso, ele não conseguiu ter êxito em algumas situações. Então, é muito complexo isso na hora que a gente vai... É de que a gente tem que dividir o Brasil em regiões. A gente não pode dizer, às vezes, lá fora acontece dessa forma e aqui no Brasil é diferente. Eu digo que no Brasil é diferente na parte do Nordeste, que está se modificando também. Você vê o próprio Bahia, que continua tendo um grande número de torcedores no pós-pandemia, de sócios torcedores. Fortaleza, Ceará, que tem dado um show também. Então, assim, está mudando essa cultura aos poucos, mas está mudando. Uhum. E a questão do licenciamento de produtos? Você acha que de uma certa forma tem sido bem recebido por torcedores? Por que o torcedor aqui no Brasil ele prioriza mais o produto pirata, mesmo sabendo que é uma coisa falsa, do que o produto original do produto licenciado? É questão de valores, de preços? O que é que tem essa influência aí? Porque você privilegiar o que é falso não dá para a gente entender muito bem, né? Embora talvez aí a diferença de preço do pirata para o produto original seja muito grande, não? Tila, eu sempre digo que eu ouço até em estádio, andando, falando com torcedores, e nas pesquisas já está comprovado que a primeira coisa que eles falam é a questão do preço. Só que a gente precisa entender que o preço também ele transmite a qualidade. Eu tenho um uniforme de 100 a 50 reais, eu não consigo dar qualidade desse uniforme. Você nota que o Fortaleza, quando lançou aquele uniforme a 50 reais, criou um alvoroço no mercado, porém, logo depois ele também não mostrou a quantidade de produtos vendidos, que é algo que eu cobro até hoje. Eu queria ver a quantidade de produtos que eles venderam. Então, o torcedor ele nunca vai deixar de comprar, claro, na sua maioria, isso vindo de uma loja de clube. Aquele produto, uma camisa similar, ter uma camisa de qualidade que é um produto, vamos dizer, melhor trabalhado. Ele não vai deixar. Quando o torcedor já procura um produto pirata, eu acho que já não é questão de preço. É uma falha do próprio clube de chegar a esse torcedor. Porque a gente tem produtos similares que o torcedor pode estar vestindo do mesmo jeito. A gente tem camisa de 30, a gente tem camisa de 50, a gente tem camisa de 60. Então, quando a gente chega a um torcedor que compra uma camisa pirata, eu acho que a questão não é o preço.
é o clube que não soube chegar nesse torcedor e vender esse material que ele tem também dentro de sua própria loja. Me diga uma coisa, você falou aí de questões políticas, inclusive com relação a você próprio. Aí me veio a ideia aqui de perguntar o seguinte: existe questão política? Um patrocinador, de um modo geral, ele tem força política dentro de um clube? Ele se mete na política de um clube ou o patrocinador, geralmente, ele não se mete nisso? Como é que você tem visto funcionar isso aí? Sei lá, pelo menos todos os patrocínios que eu fechei, eles não interferem em uma vírgula do clube. Todos Certo. estão ali pela questão da visibilidade, e, claro, transformar essa visibilidade em receita. Mas em nenhum momento esses patrocinadores que eu trouxe nesse período de 10 anos, 12 anos trabalhando com futebol, eles interferiram em algo dentro do clube, de dizer escalação ou algo do tipo. Não, eu falo mais politicamente falando mesmo, assim, de interferir, quem é que está mandando, quem deixa de mandar, se as decisões que o clube tem adotado. Não falo nem no Sei lá, time de futebol, eu não. vejo, eu sei de outros clubes, mas eu também não posso afirmar que em outros clubes geralmente acontece quando tem um patrocinador que é ligado ao clube, que é um conselheiro, que tem uma empresa que patrocina o clube, então ele vai querer opinar de alguma forma, já que ele está investindo valor, Entendi. e claro que ele também precisa obter o resultado. Por que aqui no Brasil não há tantas grandes, como é que eu poderia dizer, corporações, né, patrocinando o futebol como na Europa, Ricardo? Ainda Sei lá, falta um pouco mais de credibilidade, a a falta de administração, a credibilidade, gestão a esportiva. falta, eu não digo nem só a falta de credibilidade às gestões esportivas e de clubes do país, mas em si o que é que eu posso dizer? É a falta de entrega a essas grandes empresas. Ou seja, durante anos essas empresas patrocinaram o futebol brasileiro, estamparam sua marca na camisa e só tiveram isso, não tiveram nada mais. Uma Coca-Cola que já tem, vamos dizer, uma visibilidade em todo o mundo, ela vem para fortalecer sua marca no futebol, só que ela precisa de entregas. Então, eu digo, nenhum clube fez entrega da Coca-Cola naquela época. Só fez dar visibilidade à marca. Então, essas grandes empresas acabaram se afastando do futebol brasileiro, porque ela quer transformar a visibilidade em receita. Entendi. Como é que você vê um projeto que está tramitando aí no Congresso Nacional de que deve se obrigar os clubes a ser clubes empresas? Você acha que isso ainda tem como funcionar no país? Eu me lembro disso aí desde a época da Lei Zico, Lei Pelé, que o Vitória foi um dos primeiros, inclusive, a se tornar uma sociedade anônima, mas foi um fracasso. Inclusive, tem um débito extraordinário até hoje. Né? Não consegue se fechar o Vitória S.A., porque a dívida que o Vitória S.A. tem é impagável. Então, você acha que esse negócio de clube-empresa deveria realmente ser estabelecido? Ou você acha que isso é uma coisa que não tem muita importância? Qual é a sua visão sobre isso aí? A gente já teve experiências com clubes e empresas e que não deram O certo. próprio Bahia, Bahia, por Vitória. exemplo, Bahia também teve O isso também último, como se eu não me engano, oportunidade. foi o Figueirense. O Figueirense também não deu certo. Não quer dizer que um clube vai se tornar empresa que ele vai dar certo. Eu acho que uma boa gestão faz o clube. É um clube de futebol, um clube verdadeiro, um clube correto, um clube que realmente vai agregar valores, não só para ele, como para a sua torcida e os patrocinadores. Então, essa história de dizer o clube empresa vai ser a solução de todos os problemas, eu não acho que vai ser. Eu acho que a boa gestão, sim, ela vai resolver todos os problemas de um clube de futebol. Talvez até crie mais problemas do que É, solucione problemas. foi o Né? caso do Figueirense. A empresa deixou o Figueirense No na ano mão e passado, com simplesmente aquele eles downgrade e tudo mais. tiveram que reassumir o clube. Só que você reassumir um clube na situação que estava é muito complicado. Então, o porquê o Fluminense já não podia ter, ou desculpa, o Figueirense não podia ter assumido o seu clube desde o início, já que conseguiu evitar o rebaixamento para a terceira divisão, deixou na mão de uma empresa. A gente teve o caso do Ipiranga, na Bahia, com o Emerson também, que aconteceu a mesma coisa. Chegou uma pessoa que disse que ia transformar o Ipiranga em clube empresa, que ia fazer acontecer, e no final virou caso de polícia. E o Emerson fazia uma boa gestão. Infelizmente faltou recursos, mas até onde ele conseguiu, ele fez uma boa gestão. Ele não precisou transformar um clube em um clube empresa. Ô, Ricardo, pela sua experiência, e já tendo trabalhado lá em Fortaleza, no Fortaleza, ou no Ceará e na própria Ceará. federação, no Ceará e na própria Federação Cearense,
não sei se o meu raciocínio está correto, mas você, como vivenciou lá, talvez você possa me dar mais subsídios. O futebol cearense, há uns 10 anos atrás, era de uma forma assim, estúpida, de campeonatos que nunca eram decididos no campo, sempre recorriam a tapetão e tal, né? E ficava aquela coisa do tapetão também, o Tribunal de Justiça não decidia tão cedo, levava-se 2, 3 anos para decidir um campeão. Tal. De repente, isso mudou completamente. A gente vê a gestão do Fortaleza, por exemplo, do Manuel Paes, sendo muito elogiada na mídia nacional. A do próprio Ceará agora também já recebendo elogios, né? O que foi que mudou no futebol cearense para se chegar ao sucesso que começa a ter nesse momento? Eu vou falar que o começo de tudo tem nome. E esse nome se chama Evandro Leitão. Evandro Leitão, do Ceará, ele mudou tudo, junto com o Robson de Castro, que hoje é presidente, deu continuidade ao trabalho, foi aí agora bicampeão do Nordeste. Então, é um trabalho que eles fizeram de construir um clube, que eu digo. Reconstruir, na verdade. Então, eles pegaram o Ceará, que não tinha nada, começaram a investir na questão do CT e outras coisas, que hoje está dando resultado. Então, eles investiram em estrutura para colher agora. Então, não foi uma coisa simplesmente que surgiu do nada. Como Fortaleza também, com o senador Girão, que era presidente na época, resolveu também mudar essa cultura do Fortaleza, depois passou o bastão para o Marcelo Paes, e hoje aí você tem um futebol cearense extremamente forte, junto com o presidente Mauro Carmelo também, que eu tenho que falar que ajuda todos os clubes também do Ceará, presidentes que estão na Série A, e você também tem um sucesso com o próprio Ferroviário agora, que está jogando na Série C. Então, é um futebol que evoluiu bastante. Então, não foi uma coisa que surgiu do nada. Foi um trabalho que começou, foi um trabalho bem feito, que hoje eles estão colhendo os frutos, os dois clubes. E principalmente criaram uma rivalidade do bem. As duas gestões elas sentam, elas viajam. Agora mesmo eu vi o Marcelo Paes viajar com o Robson, então eles estão de parabéns, porque é isso que eu digo que a rivalidade sadia realmente traz frutos ao clube. Não você simplesmente depreciar determinado clube, como já aconteceu até aqui agora, ultimamente, um cidadão lá do CSA, que eu não posso chamar de profissional, estava tentando depreciar a marca do CRB para tentar ganhar vantagem em cima de um patrocinador que a gente que tem em comum. Isso daí chega a ser ridículo. Até porque, quando a gente foi pegar os dados, até o CRB tinha dado mais retorno do que o próprio CSA, e nem por isso eu cheguei para depreciar a outra marca. Então é complicado. Infelizmente são coisas do mercado que a gente precisa evoluir bastante. Eu acho que se as diretorias também de Bahia e Vitória fossem amigas, o futebol evoluía muito, principalmente o Vitória, que está hoje na Série B, podia se beneficiar muito mais ainda dessa situação. Eu acho que tem que aproveitar a rivalidade como combustível para você melhorar o seu clube. Uhum. Bom, você acha que ainda haverá muitos investimentos, ou um bom investimento no futebol ainda esse ano, ou que a normalidade voltará realmente a partir de janeiro? Qual é a sua visão? Eu prevejo que os investimentos eles voltem a partir de 2022. Eu acho que em 2021 a gente ainda vai ter um ano fraco, e em 2022 a gente já volta a normalizar o futebol em si, o futebol mundial. Mas em 2021 a gente ainda vai estar sofrendo um reflexo de toda essa pandemia, desse pós-pandemia. Uhum. E aí, que tipo de mágica vai poder se fazer, principalmente os clubes nordestinos, que sofrem mais, claro, do que os clubes do sul do país, né? Onde tem as mídias fortes, as grandes receitas publicitárias e tal. Como é que esses clubes nordestinos devem se comportar, na sua opinião? Como é que eles vão poder fazer para sobreviver, pelo menos? Criar novos produtos para seus torcedores, investir muito na questão do sócio-torcedor, tentar tirar vantagem agora das suas TVs que podem fazer a transmissão de jogos quando são mandantes, só que isso a gente precisa ainda equacionar essa conta, porque não é algo simples de você bancar, transmitir um jogo não é fácil. Trabalhar com produtos licenciados e tentar também conquistar novos patrocinadores que esteja até fora do mercado brasileiro. Tentar trazer esses novos patrocinadores para a situação do futebol brasileiro. Então, assim, eu acho que essa é a regra que a gente deve seguir. Também não esperando que venham patrocinadores que vão botar 10, 20, 30, 40 milhões dentro de clube de futebol, que isso não vai existir nesse momento. Mas a gente tentar pegar parceiros até dentro de acordos, Chile, negociar,
que no próximo ano vá aumentando 20%, 30% do percentual que ele pagava no ano anterior, para a gente tentar conquistar. Agora é a hora de você se doar mais a esses parceiros que vêm ao clube, que é muito importante até para você ter uma continuação deles em um ano seguinte. Não adianta eu ter patrocinadores que eles estejam no ano, no próximo eles não estejam mais. Então é muito complicado isso. Então acho que essa é a forma a seguir. Tem muito patrocinador também que só quer se os dois principais clubes, né, aceitarem, né? Porque às vezes, por exemplo, um caso específico seu hoje, CRB e CSA. O cara, às vezes, o cara quer botar não só no CRB, mas também no CSA, para poder ele não deixar de ter a torcida do outro. Né? Isso, de certa forma, está facilitando as negociações ou está, de uma certa forma, emperrando? Tila, mas se você vende um produto de qualidade, você não vai deixar de vender porque patrocina um clube e deixa de patrocinar o outro da mesma região. Aí eu digo que a LG, na época que patrocinava o São Paulo, quem comprava mais celular da LG era o corintiano, não era nem o São Paulino. Então, não vem essa questão da rivalidade, é só torcedores que chegam ao extremo, que vão deixar de consumir o produto de determinada marca que patrocina um clube e não outro. Então, não vejo essa regra específica, claro. Eu vejo que as marcas têm a boa vontade de patrocinar os dois clubes para fazer um melhor trabalho, para fazer uma melhor entrega, para ter melhores ativações. E isso daí é muito bom para os clubes. Mas eu não vejo essa questão, porque eu estou em A, não vou, porque eu estou em A, tenho que patrocinar B. Acho que isso já passou esse tempo. Muito bem. Eu tinha uma outra pergunta aqui que me fugiu um pouquinho da memória agora aqui. Seria exatamente o quê? Sim. Você também vivenciou o futebol goiano, né? Eu estou querendo colher algumas opiniões pela sua própria experiência. Uhum. Lá em Goiás, o Goiás sempre foi um clube, digamos assim, top. E ficava variando entre Vila Nova e Atlético de Goiás, quem seria a segunda força, Você sabe o que o torcedor em Goiânia fala sobre o futebol goiano, que deveria ter a torcida do Vila Nova, as receitas do Goiás e a organização do Atlético. Era o time perfeito em Goiânia. A junção de um pouquinho de cada um, né? A junção de cada um era o time perfeito em Goiânia. Todo mundo fala isso. O Atlético, que tem uma gestão que é sensacional, que é incrível. O CT que eu já tive a oportunidade de visitar, e eu posso dizer que é um belo CT. É um CT que você não vê um papel assim, que esteja jogado de um lado. Então, maravilhoso. Vila Nova, que eu trabalhei, que tem uma torcida incrível também. E o Goiás, que as pessoas já acompanham, que também tem uma mega estrutura lá, em Goiás. Mas eu vou falar até, não por Jean, mas se hoje eu fosse escolher um clube para trabalhar, eu escolheria o Atlético. Porque, cara, a organização lá é sensacional, se fosse em Goiânia. É interessante que eu conheci, quer dizer, talvez ele nem se lembre de mim, mas eu conheci o Adson quando era supervisor do Atlético de Goiás, ele era funcionário. Hoje ele é presidente do clube e com uma liderança realmente muito forte, né? Não, o Adson, se você chegar no CT, tiver uma teia de aranha, segundo o que falam, ele vai, ele pega, ele fica chateado, ele quer deixar ali um brinco. E realmente ele conseguiu deixar, que ele conseguiu construir também o estádio. Então, eu tenho que dar parabéns a ele pelo trabalho que ele vem fazendo, né, durante esses anos. Uhum. Sim, e a mágica para vender clubes nordestinos, Ricardo? De lá é difícil, não é fácil não, vou ser bem sincero. A gente que está aqui na linha de frente, a gente sabe que os polos do futebol nordestino é Bahia, é Pernambuco, o Ceará que veio agora também, o Ceará que está preenchendo essa lacuna de Pernambuco. Então, na Bahia e Pernambuco ainda é mais fácil para vender, porque você tem uma série de situações, Bahia e Ceará hoje são os polos que você consegue vender, porque tem uma série de situações, como também Pernambuco. Então, a Bahia você tem a questão do carnaval, você não vende só futebol, você vende diversas coisas. Tem as praias lá em Fortaleza. Então você tem que vender o estado em si. Você não vende só o clube. Você tem que mostrar o que o estado vai favorecer aquele patrocinador. Eu digo que o futebol é muito pouco só para a gente vender uma marca de clube. Então a gente precisa ter essas técnicas de venda que a gente vai pegar o estado em si, o que esse estado oferece e também mostrar o patrocinador. Interessante isso. Quer dizer que você une coisas do estado a um projeto de comercialização de um clube. Dentro do projeto comercial que a gente envia aos patrocinadores, a gente fala a quantidade de habitantes que tem no estado, a porcentagem que são torcedores do clube que a gente manda essa proposta comercial.
qual é o poder de consumo das pessoas da região, que também é muito importante para aquela marca sentir se ela vai conseguir ter êxito nesse retorno financeiro. Então, é uma série de coisas que a gente pega, agrega dentro de um projeto para enviar. E principalmente o que eu digo, a gente não vende só futebol. A gente tem que vender diversas coisas para esse patrocinador vir para o clube que a gente está enviando essa, que a gente manda, que a gente quer que esse patrocinador patrocine o clube nosso. Uhum. Muito bem. Ricardo, quero lhe agradecer pela sua participação aqui nessa live Papo Montilé, né, que já foi sucesso no rádio. Agora nós estamos tentando emplacar aqui a nível de lives. Desejar sucesso a você, que é uma pessoa, como eu disse no início, abrindo a nossa live, que eu conheço já há alguns anos, né, e que é um cara extremamente esforçado, é aquele cara que bota realmente o que pode, né, dar o máximo de si pelo projeto que você está à frente. Então, eu quero desejar sorte aí no CRB, né, esperar que realmente as coisas melhorem, né, com essa pandemia aí. Esperar que essa pandemia vá logo embora. Vai demorar um pouco ainda, não vai ser tão fácil assim, não. Aqui hoje, por exemplo, na Bahia, enquanto Salvador os números descem, o governo do estado acabou de anunciar, estou na lista de transmissão da Secretaria de Comunicação Social do governo, 4.000 novos casos de ontem para hoje. Então, quer dizer, a gente só vê números aumentando, números aumentando, embora na capital a coisa tenha melhorado tanto que o prefeito já vai abrir a terceira fase das 5. Né, o Tirar o CRB tem seguido um padrão aqui rigoroso. Então a gente não teve interessante você falar sobre isso, sim. A gente não teve nenhum jogador que tenha sido detectado o coronavírus. Então positivo. A gente está indo para a terceira rodada, nós já está indo já a terceira rodada do Brasileiro. E também junto no Campeonato Alagoano, que a gente teve 2 ou 3 jogos, então todo mundo, graças a Deus, não foi infectado por esse vírus e a gente está indo bem e vai continuar sendo assim. Agora, seguindo essas normas que foram recomendadas pelo nosso departamento médico. Uhum. Gostaria de falar sobre alguma coisa que eu não lhe perguntei, meu amigo? Não, meu amigo, acho que a gente já falou tudo aqui hoje. Eu agradeço. Valeu, Ricardo. Um grande abraço para você, meu querido. Valeu, obrigado meu pela amigo. participação aqui. Muito bem. Hoje eu conversei com meu amigo Ricardo Lima, gerente comercial do Clube de Regatas Brasil, e escolhido ano passado como o melhor homem de marketing do futebol nordestino em 2019. Grande abraço a todos. Boa noite, Bahia. Boa noite, Brasil. Fui.